Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre os enjoos da gestação, esse sintoma tão comum e que atrapalha um pouquinho a vida da gestante, né? Os enjoos atingem 90% das gestantes, mesmo que seja pouquinho, levinho, quer dizer, 9 em cada 10 vai ter pelo menos um enjoozinho, mas a grande maioria vai ter o enjoo num nível tolerável, né? O enjoo começa mais ou menos com 5 semanas de gestação. Para muita gente, ele começa assim que o exame dá positivo e vai piorando até chegar no seu máximo entre 10 e 14 semanas. Daí em diante, ele começa a diminuir, sumindo totalmente ao redor das 20 semanas. O que causa os enjoos é um conjunto de fatores. Os principais são os hormônios, o estrogênio e a progesterona, que aumentam bastante na gravidez. Inclusive, usuárias de pílula anticoncepcional também podem ter enjoo causado por esses mesmos hormônios. O outro hormônio que também tem um papel no enjoo é o HCG, que é produzido pela placenta. E ele tem o seu pico também entre 10 e 14 semanas, coincidindo com o pico do enjoo. Mas muitos outros fatores vão contribuir para uma gestante ter ou não ter enjoo. Um fator muito importante é a história pessoal. Aquela pessoa que sempre teve uma tendência a enjoar, que tem enjoo quando está nervosa, que tem enjoo quando faz uma viagem de carro ou de ônibus, quando tem uma região com muita curva, que tem essa tendência, né, a um estômago mais sensível, quando come um alimento diferente. Essa mulher pode saber que ela já tem uma tendência maior ao engravidar de ter enjoo também. Outro fator que também nos indica uma tendência é a história familiar. Se a sua mãe e sua irmã tiveram bastante enjoo, você tem boa chance de ter também. Se elas não tiveram nada, não enjoaram nem um pouquinho, você tem boa chance de ser uma das sortudas que não enjoam. Outro fator que faz diferença é a ansiedade, mesmo para quem não está grávida. A ansiedade pode deixar o estômago da gente embrulhado, né? Quem não fica com aquele estômago esquisito antes de uma apresentação importante, alguma coisa antes de falar em público. Então, na gestação também. E a gestação tem diversas fontes de ansiedade, né? É tudo novo, tudo desconhecido, é tudo tão importante. E para algumas mulheres é mais difícil ainda quando a família não aceita, quando a gestação não foi planejada, veio de surpresa. Às vezes o pai do bebê não está apoiando essa gestação. Essas gestantes têm um risco maior de ter um enjoo mais intenso. O ambiente de trabalho também é um fator de ansiedade que pode piorar os enjoos. Em diversos ambientes, empresas não respeitam tanto a gestante, não vão te dar o direito de fazer xixi toda hora que a gestante precisa, sofre pressões, né? Medo de ser demitida, como que eu vou contar que eu fiquei grávida? Então, um ambiente de trabalho que não é favorável à gestante também pode aumentar a chance desse enjoo acontecer. Bom, falando dessas causas todas que levam ao enjoo, vamos começar a falar um pouquinho das medidas que melhoram, né? As medidas alimentares são as principais que a gente vai usar primeiro antes de partir para outros tratamentos, remédios, né? A primeira é fracionar as refeições. Você não deve nunca ficar com o estômago muito cheio, mas também não é recomendado que ele fique muito vazio. Então, fracionar são diversas refeições por dia, cada uma com uma quantidade moderada de alimento. Não passar muito tempo sem comer, a segunda medida. O estômago muito vazio é pior. Por isso que para muita gente o enjoo é pior de manhã, enquanto que para outras que passa a tarde inteira sem comer nada, no fim do dia esse enjoo volta. Isso é tão importante que a gente recomenda manter alguma coisa do lado da sua cama, no criado mudo, numa cadeira, deixa um pacotinho de biscoito ali. Assim, se você acordar para fazer xixi no meio da noite, você já aproveita e belisca um biscoitinho, não deixa o estômago ficar vazio o tempo inteiro. Não precisa pôr o despertador para comer, mas se por acaso você acordar, aproveita e come. De manhã também, ao acordar,
comer antes de levantar da cama. Assim que acordar, coloca alguma coisa no estômago. Também ajuda a já passar a manhã um pouco melhor. Além dessa frequência da alimentação, é importante escolher alimentos sem cheiro muito forte, alimentos mais secos. Então, às vezes, os alimentos mais saudáveis, uma fruta, por exemplo, um alimento integral, por ter muita fibra, ele pode ser pior. Observa bem, vai conhecendo o seu corpo. E para muita gente, os alimentos mais secos, o biscoitinho creme cracker, um biscoitinho de maisena, que não tem um cheiro muito forte, vão ser melhores. Evitar também pimenta, excesso de tempero na hora de preparar uma comida. Pode ser necessário evitar café, faz o teste, vê se faz diferença para você. E evitar alimentos muito gordurosos, muito pesados, que tem uma digestão muito lenta. Agora, o que a gente pode acrescentar, então, já que a gente falou tanto de evitar, né? As frutas cítricas, todas as frutas mais ácidas, tendem a dar uma cortada no enjoo. Então, o limão é um grande aliado, mas também laranja, maracujá, as frutas mais azedinhas. Um outro alimento que já foi estudado, já foi comprovado que ele é bom, é útil para combater enjoo, é o gengibre. Não dá para ingerir gengibre puro, né? Então, vai ser necessário prepará-lo de alguma forma. E uma ótima forma é aproveitar os alimentos cítricos, fazer um suco juntando o limão com gengibre, o suco de maracujá com gengibre. Você pode bater o gengibre e tomar tudo junto, ou você pode colocar o gengibre fatiado, esperar ele soltar o sabor e depois retirar os pedacinhos, dar uma saborizada no suco se você não quiser ingeri-lo. Outro alimento que também ajuda é o chá de hortelã. Também dá para fazer o chá de hortelã com gengibre e depois retirar o gengibre. Fora da parte alimentar, existem outras coisas que são gatilhos. Para a grande maioria, cheiros fortes são gatilhos para enjoo. Às vezes dá para evitar ou às vezes é difícil, né? Se você trabalha num local e do lado tem um restaurante, não tem como evitar aquele cheiro forte de comida, né? Tem gestante que vai ter que parar de fazer almoço em casa, delegar essa tarefa para outra pessoa, porque o cheiro da comida é um gatilho. Mas também perfume forte. Se você convive com alguém que tem costume de usar muito perfume, pode ser necessário dar um toque nessa pessoa. Se for alguém íntimo que gosta de você, você pode falar: olha, dá para dar uma diminuída no perfume porque eu tô na fase do enjoo. Ou então tentar diminuir o contato com a pessoa, né? Porque perfume é um dos gatilhos importantes. Cheiro de cigarro também, então passar longe de fumaça de cigarro. Outras fumaças, né? Até churrasco, por exemplo, pode ser um gatilho. O movimento é um gatilho também. O chacoalhar de um ônibus, até um movimento brusco, balançar a cabeça, olhar para o lado de repente, pode desencadear o enjoo. E um outro gatilho que não é muito conhecido e que é mais raro, mas existe, é o som. Às vezes a gestante está num ambiente e de repente começa um enjoo e ela não sabe o motivo daquele enjoo e pode ter sido isso. Então, uma música mais alta, mais intensa, até conversa, né? Um ambiente fechado com conversa muito alta, para algumas mulheres mais sensíveis é gatilho também. Tem que ser evitado. Observa. Agora, saindo um pouco dessa parte de dia a dia, vou abordar um pouquinho das terapias alternativas. Uma mais estudada, muito conhecida para enjoo é a acupuntura. Ela é muito útil e é completamente segura, não tem efeito colateral nem para a gestante nem para o bebê. Mas o acupunturista tem que saber quais os pontos a evitar nas gestantes, porque alguns pontos estimulam contração. O problema da acupuntura é o acesso a ela, né? Alguns planos de saúde têm médico acupunturista na sua lista. Na teoria, o SUS fornece algumas terapias alternativas, mas são poucas cidades que vão realmente ter, né? Nas grandes cidades, você consegue a consulta por um preço mais acessível nas escolas de acupuntura.
procurar uma escola e aí a sessão vai ser feita por algum aluno com a supervisão do professor. Também é uma boa maneira de ter acesso a esse tratamento. Um outro tratamento baseado em acupuntura é uma pulseirinha, é o wristband, é uma pulseirinha que fica presa de borracha, fica bem certinha no pulso. Essa pulseira ela pressiona um dos pontos de acupuntura. É usado por quem tem enjoo em barco, em navio e quer viajar, e pode ser útil para gestante também. A aromaterapia também pode e deve ser utilizada, é bastante seguro de usar na gestação. Os óleos essenciais para enjoo são os mesmos daqueles alimentos que eu falei para acrescentar. O óleo essencial de gengibre, limão e hortelã-pimenta tem o efeito de cortar o enjoo. Pode ser usado ao deitar. Coloca uma gotinha no chumaço de algodão e deixa próximo à cabeceira da cama. Já vai fazendo efeito durante a noite para você tentar acordar melhor. E para usar durante o dia também, dá para usar num difusor pessoal, aqueles colarezinhos que você pinga uma gotinha. Tenta pingar meia gota, né? Colocar uma quantidade bem pequenininha. Às vezes você pinga a gota em outra superfície, não direto no colar. E aí molha um algodãozinho e coloca dentro do colarzinho para ficar suave, não ficar um cheiro forte em cima de você o dia inteiro, mas pode ajudar também. Dentro dessa linha da aromaterapia, a gente também pode utilizar a lavanda, que não é específica para enjoo, mas que consegue combater a ansiedade. E como eu já expliquei, a ansiedade é um dos fatores, né? E o óleo de lavanda pode ser usado para inalação. Você pinga uma gotinha na palma da mão, esfrega as duas mãos e faz algumas respirações profundas, assim. E de quebra, você já está parando ao fazer a respiração profunda e prestar atenção na respiração, você dá uma esvaziada na mente. Então, além de estar usando a lavanda, você está conseguindo combater a ansiedade esvaziando a mente. Nessa linha de combater a ansiedade para melhorar os enjoos, a gente recomenda muito a meditação, que consiste nisso também, né? Não é muito difícil esvaziar a mente. É mais fácil focar em alguma coisa, focar num objeto, focar numa cor, colocar uma música para meditar e focar naquele som para tentar ou focar na respiração, contar as respirações, são maneiras de conseguir focar a mente em alguma coisa para esvaziar dos outros pensamentos, né? Tem diversos aplicativos que ensinam a meditar, vídeos também no YouTube explicando meditação, então é fácil de aprender e pode ajudar a combater a ansiedade. Yoga também, para quem tem acesso, né? Não tem contraindicação para gestante, é uma ótima atividade e ela é muito boa para a mente, não só para o corpo. Atividades físicas leves e prazerosas que você goste também ajudam para combater a ansiedade e melhorar a qualidade de vida nessa fase, né? Para gestação de baixo risco, não tem contraindicação, mas conversa com o médico do seu pré-natal. Geralmente, caminhada a gente permite, hidroginástica, né? Isso não tem problema de fazer no primeiro trimestre. E outras atividades dependem se a gestante já praticava antes, já está acostumado com aquela atividade. Então, também não costuma ter problema de fazer atividade física no primeiro trimestre, mas você tem que conversar com o médico do seu pré-natal. E se a ansiedade estiver realmente atrapalhando o seu dia a dia, fica aquele pensamento repetitivo o dia inteiro na cabeça, está atrapalhando o seu sono, você está dormindo mal. Se você acha que esse quadro de ansiedade está pior do que deveria, procurar ajuda, terapia, psicólogo, para poder lidar com essas questões. Isso pode ter um efeito sobre o enjoo também. Se for possível, evitar conflitos e pessoas irritantes. Essa é uma medida difícil, né? Se for no trabalho, por exemplo, tem um colega de trabalho daquele que faz tudo errado e depois põe a culpa em outra pessoa. Esse tipo de situação, às vezes a gente não tem como evitar, mas se for possível, ficar de longe, não se meter, se poupar, né, de conflitos nesse momento, até em casa, com a família. Você tá vendo alguma coisa ali que você não concorda? Deixa para falar quando você estiver no segundo trimestre, evitar durante o primeiro trimestre essas situações. Pode ajudar também a dar uma melhorada geral na ansiedade, que tem esse efeito nos enjoos. Bom, falamos de adaptações da alimentação
de terapias alternativas. Agora vamos falar de medicamento, né? Diversos medicamentos podem ser usados e a gente vê, às vezes, a gestante tentando evitar qualquer medicamento, com um medo de que qualquer medicamento possa fazer mal para o bebê. Não precisa chegar nesse ponto. Claro que não é para a gente usar remédio à toa em todo mundo, mas se esse remédio é necessário e é considerado seguro, tem estudos mostrando a segurança do medicamento, não tem por que não utilizar, né? Conversa no seu pré-natal, tem diversas opções eficazes e seguras. Pode ser tentado um, trocado por algum outro e tentando até achar aquele que der mais certo, né? E esses medicamentos para enjoo, quase todos eles dão bastante sono como efeito colateral. Mas vale a pena, né? Troca um sintoma pelo outro, mas é o que ajuda a melhorar a qualidade de vida. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre uma condição que é quando o vômito da gravidez deixa de ser o vômito normal, deixa de ser o esperado para a gravidez. Isso se chama hiperemese gravídica. Hiperemese é um vômito que não para nunca. É paciente que vomita o dia inteiro, que não consegue fazer mais nada, que não está conseguindo trabalhar, está ficando desidratada. Quando ela chega no consultório, a própria paciente já faz o diagnóstico. Ela já chega dizendo: o meu enjoo não é o normal de gravidez, né? Essa condição vai atingir 3 a 6% das gestantes. Uma outra característica da hiperemese é a perda de peso. A perda de até 3%, não, até 5%, até 5% do seu peso é normal. O enjoo normal de gravidez pode fazer isso. Então, se você pesava, por exemplo, 60 ao engravidar, pode perder até 3 quilos e ainda está dentro do normal. Agora, uma perda maior que isso, você começa a notar a roupa ficando muito larga, também indica que o enjoo está acima do considerado normal. O quadro de hiperemese geralmente precisa de pelo menos uma internação para fazer hidratação na veia e medicamentos de vômito na veia para depois poder tentar manejar essa condição em casa com os medicamentos mais fortes para vômito. Então é uma condição que exige mais atenção, mas que é rara. Por hoje é só. Pode colocar dúvidas aqui embaixo nos comentários, tá bom?